Nesse vídeo eu vou falar para você por que eu invisto em Taurus. Esse é o quadro no meu canal onde eu explico todo o racional por trás do porquê eu invisto em algumas empresas que estão na minha carteira. Então, primeiro eu queria deixar bem claro aqui de que isso não é uma recomendação de investimento, isso foi uma tomada de decisão que eu fiz e eu não estou incentivando você que faça o mesmo. Só quero te apresentar essa empresa que eu invisto e que você tome aí as suas próprias conclusões sobre isso, beleza? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, meu nome é Matheus Silva e eu trabalho com mentoria e consultoria de investimentos. Vou deixar aqui embaixo meus contatos aí no Instagram, onde eu mostro um pouco mais o dia a dia de como funciona a análise de empresa, análise de investimentos, e eu te apresento ali também um pouco mais sobre o processo de mentoria e consultoria. Além disso, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal, porque além de te ajudar a investir melhor, você está fazendo a mensagem do investimento em boas ações chegar para o maior número de pessoas. Bom, antes de explicar para você um pouco do racional do porquê que eu invisto em Taurus, é importante que você conheça um pouco sobre a história da Taurus, sobre os dados que apresenta a empresa. A Taurus foi fundada em 1930, já faz quase aí um século, então nesse período todo aí ela já passou por diversas crises, por diversas realidades diferentes dentro da empresa, e conhecer essa realidade mais recente é muito importante na tomada de decisão, que me levou, na verdade, a tomar a decisão de investir na Taurus. O controlador dessa empresa, desde 2015, é a CBC. Para quem não conhece, a CBC é a maior fabricante de cartuchos e munição do Brasil, né? Ela controla a empresa através de uma holding chamada BYK. E essa holding, ela detém aí 83% de todas as ações ordinárias em circulação. Interessante também, se a gente for olhar o quadro societário da Taurus, a gente vai ver que a segunda maior posição societária está o nome de Luiz Barsi Filho, né? Nada mais, nada menos do que o investidor pessoa física, o maior investidor pessoa física do Brasil. A Taurus, ela atua na fabricação de armas, especialmente armas curtas como pistolas e revólveres, né? Ela também trabalha com armas longas, porém essa divisão aí dentro da Taurus representa muito pouco do total de receita da empresa. Como vocês podem ver nesse gráfico, um fator importante que me levou a investir na Taurus foi principalmente todo o crescimento que ela está apresentando aí nos últimos anos, né? Esse gráfico ele mostra o crescimento de receita da empresa nos últimos 5 anos, tá? E junto com esse crescimento da receita, a empresa também vem lucrando muito mais, né? Vocês podem ver aí nesse gráfico que na história recente dela, né, desde o começo de 2020, ela se tornou uma empresa lucrativa novamente, tá? E por que eu estou falando lucrativa novamente? Porque há pouco mais aí de 5, 6 anos, a Taurus ela estava indo buraco abaixo, né? É um termo aí um pouco mais popular para dizer que a empresa estava indo no caminho da falência, tá? Porém, com a troca da gestão, né, quando a CBC ela tomou controle da empresa, ela fez um processo de reestruturação chamado de turnaround, né? Ou seja, a empresa ela vinha decaindo e fez o turnaround, né? Ela voltou, deu a volta por cima no que diz respeito a resultados, tá? Então é muito importante entender que a realidade recente da empresa ela mudou drasticamente. Ela vinha num processo decadente e agora é um processo ascendente, tá? Eu vou mostrar para vocês um gráfico do resultado EBITDA, né? Que é o resultado antes dos impostos, né? Vocês vão conseguir ver que teve um resultado aí excepcional, tá? Dá uma olhada nesse resultado trimestral, né? Ou seja, trimestre a trimestre da Taurus. Repare ali que lá no final de 2017, no quarto trimestre de 2017, ela teve o pior resultado EBITDA da história, o pior resultado antes dos impostos, né? Resultado operacional propriamente dito. E repare como isso recuperou nos últimos anos, tá? Hoje, o último resultado trimestral dela, que é referente ao quarto trimestre de 2021, foi de nada mais, nada menos do que 307 milhões de resultado operacional, né? E se a gente for puxar aqui a mesma coisa pelo lucro líquido, né? Reparem que
O lucro líquido do último trimestre foi de 206 milhões de reais, um resultado ainda muito positivo, né? Teve impacto de impostos aí que estavam sendo isentados por um tempo, que acabou ocasionando aí no último resultado trimestral da Taurus, mas ainda assim é um resultado muito forte, muito positivo para a empresa. E no último resultado trimestral, curiosamente, ela colocou uma nota de que ela se tornou a maior fabricante de armas curtas do mundo, tá? Então, passou aí marcas tradicionais como Smith Wesson, Glock, enfim, outras marcas aí super tradicionais, principalmente no mercado americano, que é onde se mais consome armas, né? Então ela, curiosamente, aí se tornou agora, no último trimestre, a maior fabricante do mundo de armas curtas. Mostrar para vocês alguns dos indicadores da Taurus, né? O primeiro indicador que eu queria chamar a atenção para vocês é o famoso PL, né? A relação entre preço e lucro da empresa. O PL atual da Taurus é de 4,38 vezes. Para quem não está acostumado com esse indicador, ele está aí num patamar bem baixo, tá? Frente a todos os outros resultados da empresa. Então, você pagar 4,38 vezes numa empresa que hoje é a maior fabricante de armas curtas do mundo, a princípio me parece aí ser um bom investimento, tá? A segunda informação a respeito dos indicadores da empresa são os indicadores de distribuição de lucro, tá? E o principal deles aí, o que mais mostra o quanto você teria recebido de dividendos, né, distribuição de lucro, é o chamado de dividend yield, né? O dividend yield da Taurus nos últimos 12 meses foi de 6,89% sobre o preço de hoje, tá? Na prática, esse dividendo ele ainda não foi pago, tá? Ele vai ser pago agora dia 29 de abril, mas ele já foi anunciado, então quem já detinha as ações aí a partir do dia 20 de abril já tem direito aí a receber esse dividendo, que por sinal é bem gordo, tá? O terceiro indicador que eu queria chamar a atenção para vocês é o indicador de rentabilidade, tá? O famoso ROI, né? O ROI da Taurus ele é um ROI bem alto, mesmo dentro do setor e também comparando com outros setores da economia, né? Ele apresenta um ROI de 83% de rentabilidade, né? Significa dizer que ela rentabiliza o patrimônio dela em 83% todo ano. Isso é um número bem alto, bem expressivo mesmo, tá? O quarto indicador que eu queria mostrar para vocês é um indicador chamado de dívida líquida sobre EBITDA, né? A dívida líquida sobre EBITDA da Taurus é de 0,44 vezes. Isso é um indicador muito baixo, tá? Significa dizer que a empresa praticamente não tem dívida, né? Até mesmo ela tem uma posição aí relevante em caixa, e ela está distribuindo esse caixa, então praticamente dizer que a empresa não tem dívida nesse patamar atual, tá? O quinto indicador que eu queria chamar a atenção de vocês é o indicador de margem líquida, né? Ou seja, quanto sobra no final do período da operação. A margem líquida da Taurus é de 23% sobre toda a receita gerada, né? Isso é uma margem aí bem segura, bem tranquila, uma margem até gorda dentro do setor e também frente aos outros setores da economia. Então 23% é a margem líquida da Taurus. E o sexto e último indicador é o crescimento de receita da Taurus composto, né? Ou seja, nos últimos 5 anos, qual que foi o crescimento de receita da Taurus? E ela apresentou um crescimento de receita de 27% ano contra ano, ou seja, nos últimos 5 anos ela cresceu 27, depois mais 27, mais 27, mais 27. Então, o crescimento composto da receita da Taurus nos últimos 5 anos foi de 27%. Isso é um número bem alto, bem expressivo e se caracteriza como uma empresa de crescimento, tá? O principal motivo que me levou a investir na Taurus foi uma combinação de alguns fatores, na verdade, né? Primeiro, um valuation atraente, né? Você está pagando múltiplos baixos por essa empresa. Segunda, que é uma empresa que cresce, né? Então ela está crescendo aí num ritmo bem acelerado. Imagino, tá? Se eu tivesse que fazer algum chute aqui, não levem muito a sério, mas se eu tivesse que fazer algum chute aqui, eu não acho que a empresa vai continuar crescendo nesse mesmo ritmo, tá? Eu acho que ele tende a desacelerar um pouco, mas ainda assim deve ter um crescimento aí projetado significativo para os próximos anos. O terceiro fator que me levou a investir na empresa é que ela tem uma rentabilidade sobre patrimônio muito boa, muito positiva, né? Isso, de certa forma, até um colchão de segurança para quem toma a decisão de investir nas ações da Taurus, tá?
tá? O quarto fator que me levou a investir é a questão da dívida, tá? Então, reparem que nunca é um fator isolado, né? Por exemplo, você pode estar pagando barato numa empresa, mas uma empresa ruim, ou você pode estar pagando barato numa empresa, num negócio que está se deteriorando ao longo dos anos. Então, é importante entender que quando você toma uma decisão de investimento, você nunca toma baseado em um único indicador, né? Ou seja, eu poderia falar para você que Taurus negocia 4,38 vezes preço-lucro e você utilizar apenas esse indicador. Só que esse indicador, de forma isolada, não representa nada, né? A gente sempre tem que olhar o conjunto da obra. Queria reforçar vocês aqui, se tiverem interesse em acompanhar mais sobre esse conteúdo, vou deixar minhas redes sociais aqui no canto. Você pode me seguir no Instagram, @MatheusInvest, lá onde eu falo um pouco mais sobre o dia a dia do mercado, né, de ações, mercado de investimentos de uma forma geral. Muito obrigado para você que ficou até o final e até um próximo vídeo.